um dos corinhos que tem maior impacto no meu coração ao longo da minha vida, como também ele tem tudo a ver com o sermão que nós vamos ouvir agora. Então eu peço a você que abra a palavra do Senhor em Daniel capítulo 3, o famoso texto de Daniel capítulo 3. E você sabe bem qual é a regra toda vez que a gente abre as Escrituras Sagradas num texto que a gente sente que tem alguma familiaridade. Quando a gente sente que tem alguma familiaridade, existe uma tendência nos nossos ouvidos pecadores de dizer assim, eu já sei, então não tem nada que eu possa aprender. Mas é aí que entra o fascínio da palavra de Deus. Ela é novidade, ela é poder, ela é poderosa para sempre nos trazer ângulos, confrontações, admoestações, encorajamentos diferentes cada vez que nós nos colocamos diante dela. Então, nessa manhã, ouça com bastante atenção. O que eu decidi fazer é dividir o capítulo 3 em duas partes. Hoje a gente faz os versículos 1 a 18, depois, na semana que vem, a parte número 2, os versículos 19 até o versículo número 30. Então, ouça com atenção a leitura da palavra de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foiles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar, que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foiles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foiles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa é a poderosa palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, quanta confrontação do Espírito Santo nesta manhã, quanta necessidade de refletirmos sobre a natureza da nossa fé. Senhor, promove essa obra em nós. Quebra os grilhões que amarram e escravizam os nossos corações tantas vezes e liberta-nos para compreender as maravilhas da Tua lei. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A gente tem muita gíria na língua portuguesa, né? Uma dessas gírias é aquela quando a gente fala assim: esse negócio é fogo.
É uma frase de referência para a gente falar de coisas difíceis, não é verdade? Complicadas. Quando você vai falar assim, rapaz, esse negócio vai ser difícil, esse negócio é fogo. É aquilo que vocês, geralmente, torcedores adversários, costumeiramente comentam entre si, quando buscam se consolar com as seguintes palavras: perdemos para o Flamengo novamente, é fogo, certo? Toda vez é isso, a mesma coisa. Meus irmãos, na Bíblia, fogo é algo muito mais profundo do que a adversidade esportiva, tá? Fogo carrega a ideia de desafios à nossa crença, levantes e situações que depuram a nossa fé, como o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira epístola, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, quando ele diz: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, uma vez confirmado o valor da vossa fé, será muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundando em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro, naquela instância, estava escrevendo para uma igreja que estava literalmente passando por provas de fogo. Afinal de contas, os imperadores romanos, e particularmente Nero, ficaram famosos por acender tochas de fogo humanas na cidade, iluminando o caminho até o palácio com os crentes que queimavam naqueles postes cruéis. Meus irmãos, tem muito fogo na vida do crente, e nem sempre é fogo de bênção. Tem muito fogo. Na verdade, a realidade do evangelho no mundo caído é muito mais complicada do que certas teologias e certos púlpitos têm falado às pessoas hoje em dia. É muito mais estreito o caminho. Ser de Cristo e ser por Cristo é muito mais desafiador, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é exatamente o caminho que Cristo está oferecendo à igreja para que nos assemelhemos a Ele na sua morte, na sua ressurreição, e conheçamos verdadeiramente o custo da vida nele. Meus irmãos, o texto de hoje é um texto sobre a única maneira de não cedermos às pressões de comprometer a nossa fé. Sabe qual é essa única maneira? Sabe o que nós vamos aprender hoje de manhã? Que nós precisamos ganhar coragem no Espírito Santo através de inabaláveis convicções em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, você vai falar amém antes e depois, porque a gente vai aprender isso juntos agora. Meus irmãos, três testes que o Senhor Jesus Cristo oferece a mim e a você, a igreja do Senhor, nessa manhã. Primeiro, que nós seremos tentados a dar adoração a outros deuses, que não o Deus verdadeiro. Segundo, que nós seremos testados quando não formos tolerados por causa da nossa fé. E terceiro, seremos atestados quando nos assemelharmos a Cristo em sua coragem e determinação. Então, primeiro, a tentação de dar adoração a outros deuses. Quando a gente chega agora no capítulo 3, Nabucodonosor tinha acabado de ter a revelação de um sonho, não somente da interpretação do sonho, mas do próprio sonho que Deus deu a Daniel. Um sonho que o lembrava de uma estátua, lembra? De uma estátua grande, com cabeça de ouro, peito de ferro, cintura de bronze, pés de barro misturado com ferro, que conta ali de forma bem escatológica os eventos que aconteceriam no futuro da Babilônia e em relação às nações do mundo também. Quando este reino, que é uma pedra que solta e vem e decepa os pés da estátua, este reino que não terá fim, este reino que ocupará toda a terra, vai, por fim, colocar por terra todos os reinos humanos. E Nabucodonosor ali reconhece que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, o Rei dos reis e o Senhor de reis. Você pensa que tudo vai mudar, né? Aí vem o capítulo 3. Eis que o tal do Nabucodonosor constrói uma estátua. E ele constrói uma estátua, meus irmãos, e a dimensão é impressionante. É uma estátua de 30 metros de altura por 2,7 de largura. É a medida aí desses côvados que estão aparecendo no seu texto. 30 metros de altura. Gente, que mania de grandeza esses amãs, esses povos, assim, tem de construir coisa grande para chamar a atenção, não é verdade? Mas veja, era a estratégia daquele rei Nabucodonosor para garantir uma centralidade na sua nação. Ele queria unificar, solidificar o seu poder em torno de uma estátua que era a exibição da sua própria glória. É curioso, né? Aquela estátua do sonho, ela tinha só a cabeça de ouro, mas agora ele fez ela toda de ouro. Uma estátua que representava ele mesmo, o próprio Nabucodonosor, a sua grandeza, a grandeza do seu
império. Meus irmãos, é tão curioso perceber que a interpretação do sonho não teve nenhum efeito duradouro sobre o coração do rei. Ele não se tornou um crente. Ele não passou a adorar o Deus dos israelitas. Ele não se humilhou diante de Deus como deveria ter sido o resultado daquele sonho interpretado. Não. Ele continua segundo a estultícia do seu coração. Continua se vangloriando na sua grandeza e não dando glórias somente ao Senhor. Meus irmãos, é o típico exemplo do coração que Jesus ilustra lá naquela parábola do semeador de Lucas 8, você lembra? Aquele tipo de terra que não tem profundidade, quando a semente encosta na sua superfície, não cria raízes, não tem penetração. A palavra entra por um ouvido, sai pelo outro. Logo, os devaneios do próprio coração, as distrações da vaidade, roubam a oportunidade de se humilhar e transformar-se no Senhor. E meus irmãos, para início de conversa, eu e você temos que tomar cuidado com esse espírito de Nabucodonosor no nosso coração. Você está ouvindo aqui a palavra hoje pela manhã, não seja como esse homem tolo. Não ignore a revelação das Escrituras Sagradas que o Espírito está trazendo a nós. Nós temos um dever de dar ouvidos ao Espírito, toda vez que ouvimos a palavra. E nesse momento, então, aqui, um arauto, a partir dos versículos 4 a 6, um arauto aparece e proclama em voz alta: atenção, todos os povos, todas as nações, todas as raças, cores, crenças. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de folhas, da flauta dupla, o que vocês têm que fazer? Todo mundo, em todos os lugares, vocês precisam se ajoelhar e adorar a estátua. Se não fizer isso, não importa quem seja, será lançado na fornalha de fogo ardente. A famosa fornalha, meus irmãos. E aqui a gente não está falando de qualquer foguinho, não, tá? Não é aquele forno seu de casa, não. A gente está falando de um fosso cuja quantidade de calor era suficiente para queimar não somente quem estaria lá dentro, mas, como nós veremos na próxima semana, até quem estava na boca foi queimado quando o fogo foi aceso. Meus irmãos, nós temos aqui na Babilônia, em Nabucodonosor, a institucionalização da quebra do primeiro mandamento da lei de Deus. De novo, a institucionalização da quebra do primeiro mandamento da lei de Moisés. Quando Moisés traz o povo para o deserto, após as 10 pragas no Egito, eles estão livres. Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o decálogo, e ele desce, e qual é a primeira coisa que ele diz ao povo? Não terás outros deuses diante de mim. Mas a Babilônia não se pautava por essa regra. Sabe, meus irmãos, é tão fácil para mim e para você interpretarmos este primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, como simplesmente uma idolatria de se ajoelhar diante da estátua. Talvez você fale assim: pastor, graças a Deus eu nunca quebrei esse mandamento, né? Nunca precisei, sabe, me ajoelhar diante de nenhum. Já botaram lá em casa alguma coisa, nunca ajoelhei, nunca fiz nada disso. Mas tolice do nosso coração, meus irmãos, é achar que esse mandamento é só isso. É só se ajoelhar diante de uma estátua de pedra, de barro, de madeira. Não! A palavra de Deus inteira vai deixar muito mais claro que a idolatria é um pecado tão sutil no nosso coração, quando o nosso coração faz essa troca, essa inversão, e lá dentro nós nos ajoelhamos a outros deuses que não o verdadeiro Deus. É um dos pecados pelos quais a humanidade é condenada por Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 28. Essa idolatria. Mesmo que você nunca tenha se ajoelhado, deixa eu te fazer a pergunta, e utilizando aqui o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 105, quando ele diz assim: quais são realmente os pecados proibidos no primeiro mandamento? Olha só, não somente a idolatria, mas ter ou adorar mais do que um Deus, às vezes politeísmo, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. Sincretismo. Gente, o que tem de sincretismo no mundo evangélico hoje não é brincadeira. E você, como é a sua adoração? É exclusiva ou ela é sincrética, ela é misturada? O orar, o prestar culto religioso a santos, a anjos ou qualquer outra criatura, todos e quaisquer pactos com o diabo. Eu espero que isso seja autoexplicativo.
Mas não brinque com esse tipo de coisa. Eu lembro, só para falar, gente, eu lembro na época de escola, vocês sabem o que eu vou falar, né? Jovens igual a mim. Brincadeira do lápis. Já fizeram isso, gente? Brincadeira do lápis. O pessoal se junta. Pais, alertem seus filhos, tá? Alertem seus filhos. Às vezes os amiguinhos de escola ficam com as brincadeirinhas que parecem que são inofensivas. Ocultismo, brincadeira do lápis, o lápis andando sozinho, todo mundo, voltava com o coração aterrorizado para casa, com mais medo do diabo do que temor do Senhor no meu coração. Cuidado! O ateísmo, o negar a Deus, ou não ter um Deus, a ignorância, agora presta atenção que a coisa fica mais próxima comigo e com você. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos em relação a Deus, todos eles são quebras do primeiro mandamento. A especulação sempre insatisfeita dos mistérios de Deus. Esse aqui eu roubei de Calvino. Calvino ele falava assim, quando o nosso coração não se satisfaz com o que nós temos revelado na palavra, a gente não quer estudar o que está na palavra, mas a gente quer ir além. A gente quer se colocar no lugar de Deus. A gente quer descobrir o que Deus não disse. E a gente nunca se satisfaz com o que Ele disse. Isso é quebra do primeiro mandamento. Isso é inversão. As vãs credulidades, os misticismos, a incredulidade, as heresias, as crenças errôneas, a desconfiança da bondade de Deus. O fazer dos homens senhores da nossa consciência. O fazer pouco caso e desprezar Deus. Meus irmãos, vocês percebem a quantidade de vezes que eu e vocês quebramos o primeiro mandamento da palavra de Deus? Não temos como negar, meus irmãos. Toda vez que nós atribuímos louvor e honra de qualquer bem que nós tenhamos ou somos, quando nós atribuímos isso à fortuna, aos ídolos, ao nosso trabalho, ao acaso. Aí estava o Thanksgiving aí na quinta-feira, e o povo na internet, esse mundo das mídias sociais é uma insanidade. Você tem que ser grato, todo mundo comemorou o Thanksgiving esse ano, até quem não era crente, dia de ação de graças, você tem que ser grato. Tá, grato a quem? Grato a você, igual disse a Anitta, Manu me lembrou disso ontem. Grato ao universo. Quem, mano, é grato ao universo? Você quebra do primeiro mandamento. Grato a Deus, que derrama a chuva sobre a cabeça de justos e injustos. Meus irmãos, eu e vocês, quando a gente bate no nosso ombro e a gente fala assim, olha, rapaz, eu sou muito bom mesmo, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Então, Nabucodonosor e seu coração não está assim tão distante do nosso coração, nós estamos sendo confrontados nessa manhã, nós seremos tentados constantemente a dar adoração a outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Ele deseja que você nessa manhã realinhe o seu coração, se volte para Ele, adore Ele com toda a sua força, seu entendimento, sua alma, seu tempo, seus recursos, tudo para a glória do nosso Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, nós seremos testados quando não formos tolerados por causa da nossa fé. Nos versículos 7 a 12, o que nós vamos ver aí é que quando o som começou a tocar, então, todos aqueles instrumentos musicais da Babilônia, então, enfim, todas as pessoas, imagina aquela multidão de babilônios e pessoas de outras nações, de todas as cores, crenças, raças, dobrando seus joelhos, adorando a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia erigido. Mas eis que então, a tranquilidade de Nabucodonosor é interrompida por alguns homens que vêm até ele falando assim, rei, uma palavrinha, rei, ó meu rei. Com uma acusação contra os judeus. E veja, não todos os judeus, porque aparentemente muitos dos judeus haviam se dobrado, mas com relação a 3 adolescentes, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles vêm com todo um discurso elaborado do porquê esses adolescentes, esses jovens não se dobraram. Eles não adoram os seus deuses, ó rei. Eles não adotam as nossas crenças. Eles não estão dentro da mesma mentalidade da Babilônia. Meus irmãos, é a verdadeira patrulha da idolatria. Eu fico tão impressionado
com a figura desses acusadores aqui, porque é exatamente a maneira como o nosso mundo hoje lida com aqueles que não se dobram aos deuses desse mundo, não é verdade? Gente, a pós-modernidade se gaba de ser a mais tolerante de todas as eras do pensamento ocidental. A mais inclusiva, a mais tolerante, a que mais respeita todas as posturas. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Estava lendo aí, essa semana, um artigo do Open Doors, do Portas Abertas, eles falando sobre como está a situação nesse momento na China. E a China é tão interessante, o governo chinês vem alguns anos recentes se gabando de ser um governo que está se abrindo, por exemplo, para as religiões, inclusive para o cristianismo, para a fé cristã. Inclusive hoje existe uma igreja cristã do Estado chinês. Mas você sabe qual que é o peguinha? Sabe qual que é o peguinha da igreja chinesa cristã? Dentro da igreja tem que ter uma bandeira do Estado chinês. E eles têm que prestar homenagem à bandeira e ao presidente dentro do culto, para poder funcionar. Tem que se ajoelhar à estátua de Nabucodonosor. E é por isso que vocês entendem agora porque que um bando de pastor chinês está parando na prisão nos últimos meses. Porque eles não aceitam isso. Meus irmãos, eu e vocês, neste momento, estamos diante de um mundo paranoico, de um mundo que diz ser tão tolerante, mas que não pode tolerar quando alguém não adota os seus mesmos valores e crenças. Na grande diversidade da Babilônia, eles se revelaram os mais intolerantes quando se tratava do Deus de Israel. E aí você pode pensar, bom, então é só uma questão de ajuste democrático, isso aí resolve. Não, meus irmãos, não. Não é uma questão só de ajuste democrático. Essa briga particular com o Deus Yahvé é uma guerra entre verdade e mentira, entre aquilo que é santo e aquilo que é falso. Não é qualquer briguinha. Lá no fundo do coração, a rebeldia de Adão está gritando alto. Esses homens se rebelam contra o Criador. E não podem aceitar que quaisquer representantes do Criador tenham espaço. Sabe, meus irmãos, talvez você pense assim, poxa, quando eu sou perseguido porque eu sou reconhecido como evangélico ou crente, eu fico me perguntando, por que eu? Por que eu? Você deveria estar se perguntando, por que não eu? Porque o Senhor Jesus Cristo predisse que seria exatamente assim. E nós não estamos aqui nos enganando nessa manhã, meus irmãos. Nós estamos reconhecendo de que sempre existirá uma patrulha da idolatria que se voltará contra a igreja do Senhor. E não espere nada diferente disso até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Nada diferente. É para ser assim mesmo. Não significa, meus irmãos, que pessoas não vão se converter, que opositores como o apóstolo Paulo, que antes era o terrorista Paulo, também não vão se converter. Muita gente vai se converter. Muita gente improvável. Mas não fique tristinho se nem todo mundo se converter. É para ser assim mesmo. E um dia o Senhor Jesus Cristo vai fazer a separação adequada entre trigo e joio, e você vai ficar bem mais consolado. E até lá, você vai se consolando, você vai se confortando com a igreja do Senhor. Você vai se fortalecendo na comunhão dos santos, na comunhão dos perseguidos, como eu ouvi um pastor chinês dizer uma vez. A comunhão dos perseguidos. Seja a perseguição lá na China, seja a perseguição no Brasil ou em qualquer outro lugar. Meus irmãos, a natureza é comum. A natureza é comum. Nós seremos testados quando não formos tolerados por causa da nossa fé. Nós precisamos nos consolar com essas palavras. Precisamos ajudar os nossos jovens a entenderem isso, tá, meus irmãos? Eu realmente confesso para vocês que eu sou extremamente grato a Deus pelo NVC, o Núcleo de Vida Cristã. É uma ação, um grupo para-eclesiástico que atua na Universidade de Brasília, na UNB, Universidade Nacional da Babilônia, lembra? Esses irmãos foram o meu refúgio, meu ponto de consolo, uma extensão do corpo de Cristo naquele lugar, para que eu não sucumbisse ali. Era difícil demais. Eu tinha muito professor que falava contra a minha fé em sala de aula. E ainda que eu considerasse que a minha fé estava solidificada, esses irmãos de outras igrejas do corpo de Cristo oravam comigo, choravam comigo, estávamos juntos.
Nós precisamos de gente assim, crente espalhado no mundo, crente da igreja, do corpo de Cristo, espalhado na sociedade e funcionando como pontos de apoio. Quem são os crentes lá no seu ambiente de trabalho? Já buscou saber? Porque você pode fazer o seguinte, você pode encontrar com eles segunda-feira de manhã e ter um tempinho de oração. Simples assim. Trazer uma palavra, preparar uma devocional, pega aquela devocional do grupo familiar e leva lá para os seus colegas de trabalho. Consola, conforta, prega o evangelho a eles. Traz a palavra. Nós precisamos disso, meus irmãos. Por fim, meus irmãos, nós não seremos somente testados quando não formos tolerados por causa da nossa fé, mas nós seremos atestados quando, enfim, nos assemelharmos a Cristo na coragem, na determinação em momentos assim. Os versículos 13 a 18, aí no final, vão mostrar um rei irado e furioso quando ouviu que os três lá afrontaram. E detalhe, talvez ainda mais irado e mais furioso, porque os três eram funcionários do governo. Nabucodonosor havia colocado os três como administradores sobre toda a província da Babilônia. Mas quando a notícia chega, a acusação perniciosa, ele fica irado e manda chamar os três e pergunta, então, como o texto nos diz no versículo 14, veja, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? E ali, então, meus irmãos, Nabucodonosor, disposto a acreditar que foi um erro de comunicação. Talvez eles não... Eu estou pensando aqui, estou especulando, tá, gente? Talvez eles não entenderam bem, afinal de contas, eles falam israelita e a gente fala babilônio. Vou dar uma segunda chance para vocês, tá bom, galera? É o seguinte, quando tocar de novo, todo mundo de joelho no chão. Ok? E, meus irmãos, a forma como ele tenta revelar essa ameaça, essa ira, se vocês não fizerem isso, eu definitivamente vou colocar vocês na fornalha de fogo. E ele diz algo interessante no final do versículo 15. Veja, final do versículo 15, última frase, ele diz, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Parece a amnésia do Nabucodonosor, né? Porque no capítulo anterior ele falou, o Deus de Daniel, o Deus é o revelador. Meus irmãos, coloque-se no lugar de Sadraque, Mesaque e Abidnego por 2 segundos, tá? Você está ouvindo o furor e a ira do homem mais poderoso da terra, que tinha poder de colocar a sua alma dentro do fogo. Meus irmãos, me permita dizer com toda franqueza, tá? E com todo respeito, mas é a verdade. Daria para fazer xixi nas calças legal. Tranquilo, tranquilo. Se eu tivesse na posição deles... E veja, eu até pergunto para vocês, será que eles não tinham alguma alternativa aqui? Porque é uma pergunta que a gente precisa fazer para o texto. Será que realmente não havia nenhuma outra escapatória? E eu listei aqui 8 prováveis desculpas que eu poderia dar no lugar deles. Meu pecado em exposição diante da igreja, mas curte só. Você poderia tentar falar assim, bem, o que nós faremos numa situação dessa, né? Você poderia usar um argumento de foro íntimo. Nós nos prostraremos, mas no nosso coração nós realmente não estaremos adorando o ídolo. Você poderia usar um argumento de exceção. Nós não nos tornaremos adoradores de ídolos, mas iremos adorar só dessa vez. E depois a gente pede desculpa para Deus. A gente pede perdão para Deus. Você poderia usar um argumento de autoridade. Olha, o rei tem poder absoluto. E nós devemos obedecê-lo. Afinal de contas, ele é a autoridade. Deus vai entender, foi Deus que colocou ele. Você poderia usar um quarto argumento, um argumento de débito. Olha, o rei nos deu um grande presente quando nos designou como homens importantes, como administradores sobre toda a Babilônia. Gente, é o mínimo que a gente pode fazer por ele. É o mínimo. Tá bom, rei, eu faço. O argumento cultural. Olha, essa não é a nossa terra, e sim uma terra estrangeira. Então Deus certamente nos desculpará por estarmos seguindo os costumes dessa cultura. Argumento cultural, gente. Sexto, você podia usar um argumento de todo mundo faz. Nossos próprios ancestrais israelitas criaram ídolos no templo. Isso não é assim tão ruim.
Deus perdoou no passado, vai perdoar hoje também. Você poderia usar um argumento do, a gente não está machucando ninguém. Que mal há? Você poderia usar um argumento de que você supostamente está preocupado com seus irmãos. Se nós nos deixarmos morrer e alguns pagãos assumirem nossas posições no governo, eles não vão ajudar o nosso povo israelita no Egito, tem que ser com a gente. É igual o pastor que fala, eu não posso sair dessa igreja aqui, eu sou insubstituível. Meus irmãos, todas essas desculpas parecem sensatas à primeira vista, mas são racionalizações perigosas, porque todas elas, de alguma maneira ou de outra, estão quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus. Então é muito melhor, meu irmão, minha irmã, você se sair com a belíssima e talvez uma das mais poderosas declarações de fé que nós temos em toda a Bíblia, nos versículos 17 e 18. Veja comigo o que eles dizem. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa magistral resposta precisa de uma dissecção de 2 minutos. Presta atenção como eles respondem. Primeira coisa, eles falam, se o nosso Deus. O Deus deles é identificado de forma pessoal, íntima, não distante, impessoal, como os deuses da Babilônia. O nosso Deus. Segunda coisa, o Deus a quem servimos. Nós somos servos dele. Nós devemos lealdade e não vamos quebrar essa lealdade. Se Ele quer livrar-nos, terceira coisa, Deus tem o poder de querer o bem dos seus servos. Sua boa vontade é algo que alegra o coração deles. Quarto, se Ele quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Deus tem poder para cumprir o que promete. Se Ele quiser, quem você acha que você é, rei? Para impedir. Agindo Ele, quem impedirá? Já cantou essa musiquinha de Isaías antes? Mas veja o que eles dizem. Mas se não, eles também entendem que a vontade de Deus pode diferir da vontade pessoal deles. Mesmo que isso conduzisse à sua própria morte, Deus seria sempre perfeito em todo o seu agir, mesmo em circunstâncias terríveis como essas, e eles dizem, fica sabendo, ó rei, que se mesmo assim Ele não livrar a gente, nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meus irmãos, eu leio o versículo como esse, assim, eu fico com vontade de dar uns pulinhos aqui. Porque, meus irmãos, essa dose de coragem, essa dose de firmeza, é algo que está faltando num bando de evangélico Maria Mole hoje em dia. Bando de frouxo. Gente que negocia a fé por muito menos que esses meninos. Meus irmãos, é tão curioso como hoje no universo das ideias de autoajuda, a coragem é uma dessas grandes virtudes exaltadas, não é? A gente tem que ser corajoso. Mas é uma coragem autoexistente, autossuficiente e autojustificadora. Algo para nos fazer muito grandes, e não Deus muito grande. Pastor Joel Bick disse o seguinte, presta atenção. A coragem por si só não é uma virtude singularmente espiritual. Mas quando ela flui da convicção inabalável, da verdade imutável da palavra de Deus e da determinação de alcançar a Deus em sua palavra, essa coragem equivale à verdade espiritual de andar pela fé. Andar pela fé. Essa é a coragem que Deus está tentando incutir em nós. É quando nós olhamos para os nossos irmãos que são listados no livro de Hebreus, capítulo 11, aquela vitrine dos heróis da fé, homens que foram cerrados, torturados. Você lembra que eles não foram terminar assim só por causa da coragem individual deles, mas porque eles criam em algo que é além desse mundo. A sua fé não estava nas coisas temporais, mas nas coisas eternas. Como Abraão, que saiu da sua própria terra
para se tornar peregrino, mas crendo numa cidade que foi edificada não por mãos humanas, cujo arquiteto é o próprio Senhor. Isso é fé, meus irmãos. É ver além. Foi assim que Jesus foi para a cruz, vendo além. Para você saber que exatamente essa era a forma que Jesus Cristo vivia, que ele não confundia quem deveria ser adorado pelo que nós deveríamos viver. Quando Satanás o tenta, lá em Mateus capítulo 4, nós temos o registro daqueles 40 dias de jejum e tentação no deserto. O texto nos diz que na última tentação, você lembra? Vou ler para você Mateus 4:8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Ele levou Jesus a um monte alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Parece Nabucodonosor, né? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. E tem um detalhezinho no final, ali no versículo 11 de Mateus 4. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Os verdadeiros adoradores entram em ação. Os anjos que foram criados não apenas para nos proteger, mas para dar adoração continuamente na presença de Deus. É a cena que eu e você encontramos em Apocalipse, como nós lemos hoje. Quando o trono de Deus está instalado, e você vê ali anjos e anciãos, e pessoas de toda tribo, língua e nação, adorando e dizendo: glórias ao Cordeiro, hosanas ao Cordeiro. Essa é a adoração, meus irmãos. Você está entendendo qual é o evangelho da cruz? Jesus é quem impõe no nosso coração a verdadeira adoração. E com ela vem a coragem, a disposição para eliminar falsos deuses, para repaginar o nosso coração e para dar culto somente a Ele. Essa foi a promessa de Jeremias, que o autor de Hebreus diz que se cumpriu, quando ele diz: a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles imprimirei as minhas leis, e também no seu coração lhe as inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Coração de pedra sendo substituído por coração de carne. Adoração verdadeira ao Filho de Deus. Eu e você fomos criados para isso, viu? Essa é a nossa vida. Só vale a pena viver essa vida se for assim. O resto é resto. E eu fecho, meus irmãos, meu sermão dizendo a vocês do meu sobrinho Lucas, do filho da Keila e do Fred, estão morando lá na Irlanda atualmente. Quando o Lucas tinha 6 anos, o Fred e a Keila, todos eles foram passar um tempo conosco lá nos Estados Unidos, no Mississippi. E o Lucas ficou matriculado por um tempo ali, numa das escolas locais. E certo dia a direção da escola quis fazer um treinamento com os alunos, aquele treinamento para saber como se preparar quando vier um tornado. Poderia acontecer, né? O que eles chamavam de drill, é um drill, né? Então eles simulam ali uma situação e eles deveriam saber se portar. E o Luquinhas ainda não falava inglês, gente. Ele não entendeu nada quando o sinal foi dado e a professora pediu para todo mundo encostar na parede e ajoelhar e botar as mãos na cabeça. E ele não queria de jeito nenhum. Ele entrou em desespero falando: não quero, não quero, não quero. Foi aquela situação. Aí quando ele chegou em casa da escola, ele vira para aquele e fala: mamãe, hoje na escola foi muito ruim. Aí aquilo: por que, meu filho? É porque eles queriam que eu adorasse a outros deuses. Como assim, meu filho? Eles me pediram para eu ajoelhar, mas eu não me ajoelhei. Eu não me ajoelhei, eu não adorei a outros deuses. Meus irmãos, no dia seguinte, a professora foi contar para aquele o que tinha acontecido, e aquele explicou para ela que o Lucas achou que estava adorando a outros deuses. Até explicar que 2 com 2 não é 22, meu amigo. Ninguém ia conseguir mudar a convicção daquele menino. Glória a Deus por isso. Ele não estava entendendo nada, mas uma coisa ele sabia: eu não me ajoelho diante de outros deuses.
Meus irmãos, a gente pode não saber muita coisa nessa vida, mas a gente precisa ter fé de criança muitas vezes para dizer o seguinte: nós não nos ajoelharemos diante de outros deuses. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos uma igreja plena de convicção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor, a Tua palavra nessa manhã é coragem e vida para nós. Muitas vezes nós não estamos tão prontos para assumir uma posição em nome de Deus, não importa o que vier, porque a gente sabe que isso chama atenção, isso nos expõe, especialmente de forma negativa diante dos olhos do mundo, e muitas vezes pode ser doloroso e nem sempre ter um final feliz, Senhor. Senhor, dá-nos a capacidade nessa manhã de dizer como nossa irmã Esther, a rainha dos judeus, quando ela disse: se perecer, pereci. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de fé, Senhor, não para crer que o Senhor nos livrará da fornalha, mas para crer que em hipótese alguma o Seu nome pode ser confundido com outros deuses. Enche o nosso coração com esta convicção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar.